O estresse em desequilíbrio é um dos maiores vilões da vida humana. Ele impacta negativamente todos os pilares da vida. Ele suprime nossa inteligência, nossa capacidade de raciocinar direito, nossa memória. Ele acaba com a nossa capacidade de agir adequadamente com as nossas emoções, reagir a elas da maneira certa, o que nos faz agir por impulso, magoar pessoas, arranjar briga à toa. Enfim, o estresse em desequilíbrio reduz drasticamente o nosso tempo de vida. Por esses motivos e muitos outros que falaremos a seguir, é fundamental que a gente entenda o estresse e aprenda a dominá-lo para conquistarmos uma vida muito mais saudável, leve e promissora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Destravador. Como sempre, um prazer enorme estar aqui contigo hoje em busca de mais conhecimento, mais consciência sobre tudo que importa para se ter uma vida de sucesso. O tema de hoje é destravando sua invencibilidade ao estresse. E eu separei esse tópico em 8 módulos. O primeiro módulo é o que é e quais são os tipos diferentes de estresse. O segundo módulo, quais são os sinais fisiológicos, ou seja, os sinais que o nosso corpo demonstra, que muitas vezes a gente nem presta atenção, a gente nem sabe, mas que ele está demonstrando ali de que a gente está em estado de estresse. O terceiro módulo, quais são os sistemas do nosso corpo responsáveis pelo funcionamento, pela ativação e desativação do estresse. Quarto módulo, as situações em que o estresse é positivo, porque tem essas situações, não sei se você sabia, versus as situações em que o estresse é negativo, que acabam sendo as mais conhecidas. O quinto módulo, hábitos comuns do dia a dia que desencadeiam ondas de estresse. Coisas que são consideradas atualmente como normais, mas que não são nada normais e que fazem com que o estresse fique exageradamente alto na nossa vida. No sexto módulo e no sétimo módulo, a gente já vai entrar direto na parte das ferramentas práticas, das ações para que a gente possa aprender a controlar o nosso estresse, para a gente lidar, equilibrar e dominar o nosso estresse. No sexto módulo, a gente vai falar sobre ações mais rápidas, instantâneas, para remediação imediata do estresse. Quando a gente estiver passando por aquela situação ou tiver passado por aquela situação que joga o nosso pico de estresse lá para cima, quais são algumas ferramentas validadas, comprovadas cientificamente para que a gente controle o estresse e consiga levar uma vida muito mais tranquila. E no sétimo módulo a gente vai entrar nas práticas de longo prazo. Quais são as ferramentas, quais são as práticas que a gente tem que ter no dia a dia para que a gente tenha uma vida muito mais equilibrada, de fato com domínio sobre o nosso estresse. E por último, o oitavo módulo é de fato a minha recomendação do que fazer daqui em diante com todo esse conhecimento que você vai adquirir. O que eu recomendo que seja feito na tua vida para que você tenha uma vida muito mais leve, que você consiga encaixar todas as dicas, todas as sugestões, todos os protocolos que vão ser falados aqui na tua vida da melhor maneira. Os 7 primeiros módulos, eles são todos baseados em pesquisas científicas e um material que eu fiz questão de compilar com dezenas de horas de estudo para que você tenha isso mastigadinho nas suas mãos. Então nesse oitavo módulo a gente vai entrar na minha síntese que eu recomendo para você conseguir destravar a sua invencibilidade ao estresse. Vamos nessa! Começando pelo primeiro módulo, então, do que é o estresse de fato, quais são os tipos diferentes de estresse, é importante você entender que o estresse ele é uma resposta natural do nosso corpo. O estresse ele é uma função primordial que vem lá dos nossos antepassados, quando a gente ainda estava começando a se desenvolver como o Homo sapiens que conhecemos nos dias de hoje. O estresse ele se fundou no nosso corpo como uma resposta de luta ou fuga. Essa resposta de lutar e fugir foi fundamental para a gente poder chegar até os dias de hoje, da gente conseguir se desenvolver como humanos, porque em situações de altíssimo risco, naquelas situações onde a gente tinha predadores querendo nos caçar, onde a gente precisava caçar animais para a gente poder se alimentar, enfim, tudo isso, o instinto de estresse ele foi fundamental. Já nos dias de hoje, as situações que nos fazem entrar em estado de estresse são outras.
Não necessariamente a gente está correndo um perigo, a gente precisa lutar ou fugir para que o estresse seja ativado. O nosso cérebro só não entende isso. O nosso cérebro entende que se alguma situação é considerada de perigo, a gente deve ativar todos os nossos sistemas que envolvem o estresse. E a gente está falando nos dias de hoje, então, de situações como falar em público, que é uma coisa que causa muito medo e estresse em muitas pessoas, pode ser o seu caso. A gente está falando de situações de trânsito que não necessariamente é uma situação de risco de vida, é uma situação mais corriqueira, onde a gente passa e encontra pessoas folgadas que nos fecham por acaso ou propositalmente, enfim. Várias outras situações que você pode identificar no seu dia a dia, como coisas no trabalho, questões com a família, com os amigos, que nos fazem nos estressar, sendo que não deveria ser dessa maneira. E são 4 tipos de estresse que existem. O primeiro é o estresse agudo. Ele é o estresse mais comum. É aquele onde de fato a gente sente aquelas coisas diferentes do nosso corpo, quando a gente fica com a respiração mais acelerada, que a gente fica com os músculos mais enrijecidos. São situações onde de fato o estresse ele faz sentido, porque você em um certo momento passou por uma situação de risco ali. Seja numa situação do trânsito, seja uma situação onde alguém ameaçou a tua integridade física, seja qual for. O estresse agudo ele é de fato uma resposta natural e que em doses pequenas ele é considerado saudável, porque é uma resposta que o nosso corpo demonstra que algo não está nos agradando e que está tirando a gente do nosso centro de equilíbrio. O segundo tipo de estresse é o estresse agudo episódico, e ele já começa a ser considerado um estresse de maior risco. Esse estresse é aquele que você provavelmente conhece alguém que tem, ou pode ser o seu caso também, onde você sente o tempo inteiro que a sua vida está desorganizada, que a sua vida está totalmente fora dos eixos, que o tempo inteiro você está atrasado para fazer alguma coisa, que você tem milhares de coisas para fazer, você não consegue fazer, e você está o tempo inteiro naquele estado de alerta, que você precisa fazer tudo rápido, tudo correndo, porque as coisas não estão fluindo naturalmente, que o tempo inteiro você está ativando o seu estado de estresse para você conseguir lidar com as pressões do dia a dia. Esse estresse ele já é pior do que o primeiro, mas nem se compara em nível de malefício com o terceiro tipo de estresse, que é o estresse crônico. Pessoas que são diagnosticadas com estresse crônico estão correndo sérios riscos de saúde e de vida. De verdade. O estresse crônico, ele já passa a ser, na vida das pessoas, aquele estresse que elas nem identificam mais que estão em situação de estresse. Eu quero que você pare para pensar, para identificar se você se encaixa em algum desses tipos de estresse que eu estou falando aqui e que você faça uma análise interna mesmo para você entender o quão radical deve ser a mudança na sua vida para você lidar e dominar com o estresse. No estresse crônico, você já está tão envolvido nos problemas do dia a dia, nas coisas que te estressam, que te fazem entrar em estado de estresse, que você nem percebe mais. Você já normalizou ter problemas para dormir, você já normalizou ter problemas para comer, seja comendo exageradamente ou comendo pouco, você já normalizou ter crises de ansiedade, crises de pânico, você já normalizou brigar o tempo inteiro com as pessoas, discutir o tempo inteiro com as pessoas, arranjar problema o tempo inteiro com as pessoas. O estresse crônico ele é muito sério. E eu quero que você sinceramente, honestamente, não comigo, mas com você, identifique se você está passando por uma situação como essa. O quarto tipo de estresse, ele é o estresse traumático. Muitas literaturas não consideram esse estresse traumático como um dos tipos de estresse. Hoje tem muita literatura que diz que são 3 estresses diferentes, mas na realidade, esse quarto ele é considerado, eu considero ele como um dos tipos, porque o estresse traumático ele pode não ser o pior estresse, já que ele é ativado de maneira mais esporádica. São alguns gatilhos que fazem com que o estresse traumático se manifeste. E ele pode acontecer, pode existir na sua vida ou na vida de alguém que você conhece por vários motivos. Pode ser algum trauma por alguma violência que você tenha sofrido. Pode ser algum trauma de alguma situação de risco de vida muito grande, como um acidente de carro, algum acidente muito grande. Ele é muito comum em veteranos de guerra. Talvez você já tenha ouvido falar no PTSD, que é o Post-Traumatic Stress Disorder, que em português a tradução é transtorno de estresse pós-traumático. E esse é o estresse que ele, apesar dele não ser constante na vida, ele também é muito maléfico quando o gatilho para que esse estresse seja ativado na sua vida, ele é pequeno, ele é recorrente, ele é constante. Porque se esse gatilho for fácil de ser ativado, você provavelmente está
tendo uma junção entre o estresse traumático e o estresse crônico, o que é muito perigoso. Então, nesse primeiro módulo, é importante você fazer essa autoanálise e identificar se você se encaixa em algum desses tipos de estresse. E quais são, então, os sinais fisiológicos, ou seja, os sinais que o nosso corpo demonstra de que a gente está em estado de estresse? É onde a gente entra no segundo módulo. O corpo frequentemente está dando sinal para a gente sobre essas situações estressantes da vida. E a gente muitas vezes acaba ignorando por desconhecimento. Eu quero trazer aqui para você os principais indicadores, indícios de que você pode estar vivendo situações de estresse sem saber, para que você tenha consciência, que você preste atenção se isso está fazendo parte da sua vida. E pode estar relacionado a pequenas coisas. Eu vou dar alguns exemplos da minha própria vida para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Então, um dos primeiros sinais é a de respiração acelerada. O nosso corpo ele tenta trazer mais oxigênio para a gente entrar justamente naquela situação de luta ou fuga. Nosso corpo ele precisa de mais oxigênio se for para entrar numa briga ou para fugir. Como eu falei, o nosso cérebro ele não entende a diferença entre uma situação de risco de verdade e uma situação como medo de falar em público, que é considerado hoje uma situação muito estressante. Então ele ativa essa alta necessidade de oxigenação e por conta disso nossa respiração aumenta. Por conta disso a gente tem um aumento da nossa frequência cardíaca. O coração ele começa a bombear mais sangue justamente para poder permitir que a gente tenha mais força, mais explosão para lidar com as situações de estresse. O terceiro indicador é o de tensão muscular. Nesse mesmo exemplo que eu dei do nosso corpo entrar em estado de luta ou fuga, o nosso corpo se enrijece para criar essa força de explosão. Então, se você estiver reparando que você fecha a mão, esse é um sinal muito claro, uma evidência muito clara de estresse, como quando você fica mexendo os dedos do pé, mexendo dentro do sapato, dentro do tênis ali, espremendo ele no chão, é um sinal de estresse também. Se você tem com recorrência o olho ficar tremendo, também é um sinal de estresse. Essa parte de enrijecimento, essa parte de tensão muscular é um sinal de estresse muito claro. E o grande problema dessa parte de tensão muscular é que essa tensão não é só nessas partes que eu comentei que são mais fáceis de enxergar, elas são no corpo inteiro. A gente costuma ter um enrijecimento grande na parte das costas, nesses músculos aqui da escápula, das asas, que influenciam no pescoço, tem também um enrijecimento dos músculos do pescoço, e esse enrijecimento faz muitas vezes com que a gente tenha as dores de cabeça, as enxaquecas. Se você é uma pessoa que tem comumente dor de cabeça, enxaqueca, pode ser por conta de estresse. Então esse vídeo vai poder ser ainda mais impactante na tua vida quando a gente chegar ao final. Outros sinais claros de suor excessivo, então a sudorese, por conta dessa necessidade do corpo se resfriar para entrar numa situação de luta e fuga, a gente sua mais. A gente tem uma secura na boca e na garganta. Talvez você já tenha passado pela situação de ficar engasgado numa situação de estresse, de ficar com a boca muito seca. É por conta dessa readequação de fluidos do nosso corpo, justamente para a gente entrar na mesma situação de luta ou fuga que o nosso corpo foi desenhado filogeneticamente para agir. Problemas digestivos também, vontade de vomitar, náusea, azia, problemas digestivos, tudo isso também são sinais de estresse. Se você conhece alguém que sofre de gastrite, que tem úlceras no estômago, que tem problemas no intestino, o intestino fica constantemente irritado, a pessoa fica o tempo inteiro constipada, ou pelo contrário, acaba precisando ir no banheiro muitas vezes com diarreia, enfim. Esses são sinais claros também de estresse. É importante identificar se esses sinais estão correlacionados ao nível de estresse na sua vida ou na vida de alguém que você conheça. E eu te pergunto, você se identifica com algum desses casos? Você costuma ter com frequência alguma desses sintomas, dessas características? É importante que você, o tempo inteiro, cada um dos módulos que a gente passar aqui, você faça essa autoanálise. Se precisar, pausa o vídeo, vai dar uma volta, pegar uma água, um chá, para você repensar o tempo inteiro a sua vida enquanto estiver consumindo esse destravador. Se você tiver algum sintoma que não foi falado aqui, que você acha que tem a ver com estresse ou já foi até mesmo diagnosticado, comenta aqui que é importante eu saber e é importante que a nossa comunidade, que todos os destravados e destravadas entendam e conheçam esses outros indícios. A gente está aqui numa comunidade de pessoas para a gente compartilhar experiências com o intuito de nos ajudarmos.
Eu quero que você se sinta totalmente à vontade para compartilhar suas experiências aqui sem julgamento. Nenhum julgamento vai ser compartilhado aqui. Nós estamos aqui para trocar experiências e crescer e evoluir em conjunto. Então fique à vontade para comentar o que você quiser. Mas afinal, qual é o sistema responsável pela ativação e desativação do estresse? É importante você saber disso. O nosso corpo, o nosso sistema nervoso, ele é separado em dois sistemas. O sistema nervoso central e o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso central ele é composto pelo cérebro, pela nossa medula espinhal, e ele é responsável pelas nossas ações conscientes, as nossas ações voluntárias. Já o sistema nervoso autônomo, ele é responsável pelas nossas ações involuntárias, como, por exemplo, o funcionamento do nosso coração, o funcionamento dos nossos rins, toda essa parte que a gente não tem controle sobre é o nosso sistema nervoso autônomo em funcionamento. Então, dentro dos dois sistemas, o nervoso central e o nervoso autônomo, a gente vai falar sobre o sistema nervoso autônomo, que é ele que ativa e desativa o estresse. Dentro, então, desse sistema nervoso autônomo, a gente tem outros dois sistemas funcionando. O sistema simpático e o parasimpático. O sistema simpático é o responsável por ativar o estresse do nosso corpo. É ele que faz com que todas as atividades fisiológicas que a gente falou no módulo anterior se ativem. Estou falando aqui então da frequência cardíaca, pressão arterial, liberação de energia, tudo isso para ter uma resposta rápida a uma situação de luta ou fuga. E além disso, o sistema simpático, que de simpático não tem nada, né? Uma maneira de você guardar esse nome, inclusive, é você pensar que o sistema simpático, na verdade, ele não é simpático, porque é ele que ativa o estresse. Além de todas essas características fisiológicas, né, que a gente consegue perceber facilmente de que a gente está entrando em estado de estresse, a gente tem a liberação de vários hormônios, neurotransmissores, neuromoduladores no corpo que fazem com que a gente tenha essas explosões de energia, essas tensões que eu comentei, todos esses sinais fisiológicos. A gente está falando de liberação de adrenalina, epinefrina no nosso corpo. Todos esses neuroquímicos e hormônios são fundamentais para a vida humana. É fundamental para que a gente tenha uma vida saudável. Mas o problema mora no excesso, tanto de recorrência que acontece, quanto de tempo de duração no nosso corpo. O nosso sistema simpático, então, é responsável por ativar o estresse. Por outro lado, o sistema parasimpático é o responsável justamente por desligar o estresse, diminuir todos os pontos que eu trouxe anteriormente, frequência cardíaca, respiração acelerada, pressão sanguínea e assim por diante. O sistema parasimpático ele é chamado de o nosso sistema de tranquilidade, é o sistema de digerir, de se acalmar. Ele atua como um freio no nosso corpo. Então, quando você passa por uma situação de estresse muito grande, como por exemplo alguma situação no trânsito onde você precisa desviar o carro para não ter um acidente, para não causar um acidente ou sofrer um acidente, você pode perceber que você tem aquele estresse muito alto, aquele pico de estresse muito alto, você pode acabar até ficando tremendo, respiração extremamente acelerada, a visão pode ficar escura. Enfim, você tem todos aqueles indícios de estresse saudável, que você passou por uma situação de fato estressante, você não quer nunca não sentir isso, porque de fato você precisou, o seu corpo ele agiu muito bem, ele reagiu muito bem a uma situação estressante. Mas o sistema parasimpático é aquele que vem em seguida para acalmar você, que faz a sua perna então ficar bamba, te dá aquela desligada. Então muitas vezes quando você está no trânsito, por exemplo, é importante você parar o carro, relaxar, respirar, porque o seu sistema parasimpático está sendo ativado para te fazer entrar no estado mais tranquilo, para equilibrar esse pico que você teve de estresse. Então o sistema parasimpático ele é justamente o sistema que a gente quer que seja ativado mais vezes na nossa vida. Uma pessoa que está em estado de estresse crônico, que está em estado de estresse agudo episódico, muitas vezes não está entrando, não está ativando, não está tendo seus sistemas parasimpáticos sendo ativado adequadamente. E é a falta de equilíbrio entre esses dois sistemas que é justamente o perigo para a saúde. Agora eu quero voltar com você naquela situação de estresse que eu comentei e que é positivo o estresse. Por exemplo, no trânsito, onde você precisa ter um reflexo rápido para desviar, para evitar um acidente. Várias outras situações são importantes você ter o estresse sendo ativado de maneira rápida, como por exemplo para você ajudar uma pessoa que está passando por uma situação de perigo e aí você consegue segurar uma pessoa que está caindo. Tem várias situações diferentes, eu na minha vida já passei por várias. Eu tenho várias histórias muito legais para contar, espero um dia ter a oportunidade de encontrar você presencialmente para a gente poder conversar sobre. E eu gostaria muito de saber sobre essas histórias da tua vida. Você lembra de alguma situação onde o estresse
ele foi saudável para você, que você precisou ter uma situação de reflexo muito rápido e que pode ter salvado a sua vida ou de alguém que você conhece, comenta aqui que eu quero saber. Eu acho muito legais essas histórias. Eu vou falar para você aqui quais outras situações o estresse é muito importante e saudável na vida. Situação para batimento de meta. O estresse ele funciona como um catalisador. Fazer com que você entenda que alguma situação, que alguma coisa na sua vida é importante, que precisa ser feita num prazo curto, que é algo desafiador. O estresse ele te permite estar num nível de energização, de empolgação, capaz de te ajudar a alcançar esse objetivo que você tem. Para aprendizado também é algo fundamental. Eu vou pedir para o nosso editor colocar aqui o gráfico que eu tenho separado de nível de estresse em relação à capacidade de aprendizagem. O nível de estresse ele não pode ser nem muito baixo e nem muito alto para que você esteja no ideal da sua capacidade de aprendizagem. O gráfico é uma parábola, como você pode ver aqui na imagem. Então, é importante que você tenha um nível de estresse equilibrado para que você consiga aprender mais e melhor, para ele aguçar a sua memória. O estresse em equilíbrio conseguir fazer com que você aprenda mais. É interessante que existem vários estudos sendo feitos nos dias de hoje para entender essa relação entre estresse, e liberação de adrenalina, de epinefrina, de cortisol no nosso circulação e o aprendizado. E os estudos mais recentes têm comprovado que um nível de adrenalina, um pico de adrenalina logo antes ou depois de um período de estudo saudável de mais ou menos 90 minutos, a gente vai falar sobre isso também, ele é extremamente poderoso para ajudar a arquivar melhor as memórias. Então, um shot de banho gelado, talvez você já tenha ouvido falar, talvez você nem tenha dado bola para isso, talvez você nem acredite que funciona, mas eu posso te dizer com propriedade, porque eu constantemente, todos os dias, eu tomo um shot de banho gelado para aumentar o meu nível de adrenalina. Ele ajuda muito na capacidade de aprendizagem. Esses estudos são bem atuais, são bem contemporâneos, você pode encontrar em várias revistas científicas e realmente é algo que funciona. Tem vários outros conteúdos aqui na plataforma que a gente vai falar mais sobre esses hacks para que você tenha uma capacidade de aprendizagem melhor. Tem um destravador aqui na plataforma específico para te ajudar a desenvolver a capacidade de estudar mais e melhor e com prazer. Tá? Depois dá uma olhada lá, vou deixar o link aqui nos nossos comentários para você poder acessar. E várias outras situações onde o estresse é importante que tem a ver com a energização. Então você, quando precisa daquela energia, daquele gás para cumprir com alguma coisa na sua vida, uma meta, um objetivo, um jogo, uma competição, um esporte, o estresse ele está ali. O estresse, chamado de eustresse, nesse caso esse termo estresse é utilizado em várias literaturas, esse eustresse ele é saudável para essas situações onde você precisa desses picos de energia para conseguir alcançar seus objetivos. E o estresse negativo, que é chamado de distress, então existe o eustresse e o distress. O distress, a gente já falou vários aqui, impactos negativos dele, mas eu separei mais alguns que talvez você não saiba e que são muito importantes você conhecer, que também são indicadores que não são instantâneos, O seu corpo não demonstra instantaneamente que você está numa situação de estresse, que você está com recorrência de estresse. São indicadores que o seu corpo traz de que você talvez esteja vivendo situações estressantes muito mais do que deveria. Então, além dessas situações que eu trouxe para você, alguns sinais de estresse no corpo é diminuição da imunidade. Então, se você costuma ficar doente muitas vezes, se você fica uma vez por mês doente, por exemplo, você já está ficando muito mais doente do que deveria. Um corpo saudável, eu, por exemplo, que prezo muito pela minha saúde, faço de tudo para ter uma imunidade no pico, eu raramente fico doente. Se eu fico 2 vezes doente no ano, é muita coisa. Se você está em problemas de sono, como eu tinha comentado, então insônia, se você fica acordando de madrugada, são sinais de estresse. Se você sofre de problemas sexuais, se você está tendo disfunção erétil, se você está perdendo apetite sexual, se você está tentando engravidar com o seu marido, com a sua esposa e não estão conseguindo, pode ser por conta do estresse. É importante você passar por especialistas para fazer os devidos exames, identificar o motivo do que se trata. Se você está tendo
problemas de pele, tanto no cabelo como queda de cabelo, que é muito comum em homem, principalmente por conta do estresse, também acontece em mulheres. Se você está tendo problemas de acne que você nunca teve ou que você já está mais velho, já deveria ter parado de ter acne, né? Porque na adolescência, nessa época onde os hormônios estão começando a se adaptar, estão malucos, é normal. Mas já na fase adulta é um pouco mais difícil de acontecer. Se você estiver tendo, pode ser por conta de estresse. Mas um caso que eu tive, eu vivi, foi terrível, foi eczema. Não sei se você já ouviu falar, eu tive umas bolinhas, pareciam umas bolinhas de água no pé. Nossa, como aquilo coçava, era horrível. Não sei se você já passou por isso, mas nossa, que situação difícil. Foi uma situação realmente bastante estressante da minha vida. Foi onde eu comecei a ter queda de cabelo também. Hoje eu trato queda de cabelo. Então todos esses casos que eu trouxe para você aqui são casos, são indícios de que realmente o estresse pode estar impactando sua vida também, mesmo que você não tenha identificado anteriormente. Então faça essa autoanálise para você perceber, para você identificar se essas situações se encaixam em problemas que você está enfrentando hoje que podem estar relacionados ao estresse. E para a gente encerrar esse módulo e entrar no quinto módulo, que são os hábitos, que eu quero que você pare para enxergar na sua vida, entrar um pouco mais na sua rotina, vale lembrar que o estresse ele não é inerentemente bom ou mal. Ele só precisa estar em equilíbrio na vida. Então, entrando no quinto módulo dos hábitos que fazem o estresse aumentar naturalmente, então aquelas situações que hoje nós consideramos como normais do estresse na nossa vida, mas que não são nada normais, eu vou elencar aqui. Algumas a gente já falou, então eu vou passar mais rápido, outras não, e eu vou entrar um pouco mais no detalhe. O primeiro ponto que eu coloquei aqui, talvez seja o mais importante, o mais simples, fácil de você corrigir na sua vida, é o do sono insuficiente. Esquece essa baboseira de eu vou deixar para dormir quando eu morrer, talvez você já tenha ouvido essa frase, ou eu só preciso de 4, 5 horas de sono, ou os gêmeos dormem 4 horas. Esquece tudo isso. O nosso corpo, ele foi moldado, estruturado no passar das centenas de milhares de anos para a gente chegar onde a gente chegou hoje, para dormir 1/3 do nosso dia. Um sono de qualidade. Pelo menos 6, 7 horas de sono é fundamental. 8 é o ideal. Você já ouviu isso antes. Tem vários estudos científicos hoje que comprovam a importância do sono de qualidade e do sono em quantidade ideal. Então comece a priorizar o sono na tua vida. Preze pela quantidade de horas que você precisa para se sentir descansado. O sono insuficiente, ele vai te trazer diversos impactos mentais e físicos que estão totalmente relacionados ao estresse e vários outros problemas crônicos que você pode ter. O segundo é a alimentação balanceada. A importância da alimentação é gigantesca no controle, domínio e regulação do estresse. Você comer de maneira saudável, alimentos nutritivos, alimentos de fonte primária, a gente está falando de legumes, frutas, salada, arroz, feijão, todas essas fontes primárias de alimento e não alimentos processados, ficar comendo pão, bolacha, alimentos que vêm da farinha de trigo, comer coisas que têm alto nível de açúcar, é terrível. A cafeína em excesso faz mal. Eu não tomo café, por exemplo, a cafeína que eu extraio é de chá, que eu adoro. Então a alimentação é realmente algo fundamental. Todos os pontos que eu vou falar aqui, a parte de sono, a parte de alimentação e todos que vão vir adiante, eu tenho um destravador aqui na plataforma específico para cada um deles, porque eles realmente são fundamentais para se ter uma vida próspera. Então aqui eu vou passar de maneira mais rápida, como eu comentei, e você querendo se aprofundar em cada um desses que eu comentar aqui, fique à vontade para navegar aqui na plataforma. Eu vou colocar nos comentários aqui todos que eu consegui, que já estiverem disponíveis para que você possa acessar mais facilmente, tá certo? E se tiver alguma prática que você tem, algum hábito que você tenha no dia a dia, que seja muito saudável, que eu não falar aqui, comenta aqui pra gente também, vamos compartilhar as informações. Como eu falei, essa aqui é uma comunidade de troca. Falei então do alimentação, consumo excessivo de cafeína. A cafeína ela tem que ser utilizada como um recurso de plus, um recurso de ajuda no momento de baixa energia, onde você precisa estar energizado. Então, por exemplo, quando eu estou num dia muito cheio e eu ainda preciso gravar, chega ali 7, 8 da noite e eu ainda preciso gravar, eu tomo sim o meu chazinho verde, que tem bastante cafeína, que me dá um boost ali, um pump para eu poder vir gravar e entregar um conteúdo de qualidade para vocês, porque ninguém merece assistir um conteúdo onde a pessoa tá lá toda cabisbaixa, cansada, falando eu venho aqui me entregar de alma e coração para você
com muita energia e às vezes a cafeína ela vem para trazer essa energia extra que eu preciso. Saiba utilizar a cafeína nos momentos certos. Não fique tomando café o dia inteiro, não faz bem, não fica tomando energético, cápsula de cafeína, termogênico, essas coisas. Toma muito cuidado. O excesso de cafeína faz muito mal e tem inclusive destravador aqui na plataforma falando do impacto da cafeína no cérebro e no corpo. Depois você acessa lá também. A falta de exercício físico também é uma prática terrível. Existem vários estudos hoje, provavelmente você já ouviu, já sabe a importância do exercício físico. Espero que você não seja uma pessoa sedentária e se você for, muda logo isso na sua vida. Tem vários outros conteúdos aqui na plataforma falando sobre a importância do exercício físico no nosso pilar de saúde física. Vai lá consumir esses conteúdos. Inclusive, se você está sentindo desmotivação para começar a treinar, tem um destravador na plataforma específico para essa parte de motivação. Tem bastante coisa legal aqui, mas aqui a gente está falando sobre os impactos no estresse. E o principal impacto do exercício físico no estresse é que quando você está praticando exercícios físicos, você libera um hormônio que é muito difícil da gente conseguir liberar no corpo. O exercício físico é um dos poucos coisas que você pode fazer para liberar, que é a endorfina. A endorfina, ela é um opioide natural que o nosso corpo produz. Só para você entender, o opioide é o princípio ativo que tem no ópio, que tem na heroína, que são drogas, e que eu não estou recomendando de maneira alguma que você use, mas que você saiba que o nosso corpo produz naturalmente, que é a endorfina. E ela traz diversos impactos maravilhosos no corpo, de relaxamento, ela ativa o sistema parasimpático, ela consegue fazer com que as nossas dores, nossas inflamações diminuam. A endorfina é maravilhosa, então ela é um das principais combatentes do estresse. Então pratique exercícios físicos. A procrastinação, uso excessivo de eletrônicos, não estabelecimento de limites, são práticas também que impactam muito no aumento de estresse. Quando você procrastina, você está atrasando sua vida. Você está perdendo o comprometimento consigo mesmo, com outras pessoas. Então esse sentimento de estar devendo algo traz um sentimento de culpa que traz estresse. O uso excessivo de eletrônicos, principalmente antes de dormir, faz com que você tenha aumento de níveis de dopamina, de adrenalina em momentos errados e que faz com que você então tenha aumento de estresse. Não estabelecer limites na sua própria vida e para os outros, ou seja, você não conseguir, não aprender, não ter aprendido ainda a falar não, é algo terrível. Porque o não, ele precisa ser dito. O não, ele é muito saudável de ser utilizado. Porque cada não que você diz para algo é um sim que você está dizendo para outra coisa. Um não que você diz para um bar que você foi chamado para ir com os amigos, para um happy hour que você foi chamado, para um evento que você foi chamado, mas que você tem outras coisas mais importantes para fazer, algum projeto para tirar do papel, alguma apresentação para fazer no seu trabalho, algum encontro com algum amigo que está precisando da sua ajuda. Cada não que você disser aqui, você está dizendo sim para as coisas que são mais importantes. Então, não estabelecer limites é algo que realmente aumenta muito o nível de estresse. Imagina, com certeza você já passou pela situação de receber vários convites de precisar fazer várias coisas num período curto de tempo e você não conseguir fazer nada bem. Imagina fazer isso sempre. Tem pessoas que adoram se enfiar em situações assim. Pode ser o seu caso, comenta aqui inclusive se for. Por um lado é até cômico, né, pensar que a gente se enfia nessas situações, que a gente quer agradar a todo mundo e a gente acaba não conseguindo agradar ninguém da maneira certa. Então aprenda a estabelecer limites, que isso vai te ajudar a controlar seu estresse também. E por último, mas não menos importante, mais batido, mas tão importante quanto, é não consuma drogas. E aqui em drogas eu estou falando de álcool, estou falando de cigarro e todas as outras drogas que são faladas abertamente que a gente conhece. Qualquer entorpecente, qualquer ativo que a gente precisar para suprir algum estresse, alguma ansiedade, faz com que a gente passe a depender disso. E a dependência é sinônimo de estresse. Então fuja das coisas que te causam dependência. E eu quero que você diga aqui quais desses hábitos negativos que a gente falou, que são considerados normais, que você tem e que você se compromete hoje a erradicar da tua vida. Faz essa reflexão e crie esse comprometimento. Vamos fazer isso junto? Coloca aqui nos comentários para todos os destravados e destravadas aqui na plataforma, para a gente ver, para a gente acompanhar o seu processo de evolução. Vai ser um prazer enorme fazer parte dessa revolução na tua vida contigo. E agora, finalmente, entrando nas ferramentas práticas para controle e regulação do estresse. Começando pelas ferramentas práticas para alívio imediato do estresse,
Eu separei, como eu falei para você, só as técnicas que eu utilizo na minha vida, que eu sei que funcionam e que eu tenho certeza que vão funcionar na sua vida também. A primeira, você com certeza já ouviu falar, é da respiração profunda. Você inspirar e expirar com consciência, prestando atenção na sua respiração, é um exercício que ajuda a controlar o estresse. Uma dica que talvez você nunca tenha ouvido falar é de que quando você estiver expirando, ou seja, quando você estiver soltando o ar, você fazer com que esse tempo seja mais longo do que o de inspiração, para fazer com que a sua frequência cardíaca diminua mais e, consequentemente, seu nível de estresse caia mais rapidamente. Respiração profunda, meditação rápida. Existem técnicas de meditação rápida. 1 minuto de meditação já é mais do que necessário para você conseguir se desvincular do estresse. Então, você fazer um mindfulness rapidinho, se você passa por uma situação de estresse no trabalho, por exemplo, você vai para o banheiro, senta ali e respira. Presta atenção na sua respiração, pensa em algo, faz uma contagem regressiva com a respiração. Se concentre em algo relacionado ao seu corpo, para que você possa se desligar, né? Se você já é um praticante de meditação, é você começar o seu processo de meditação ali e fazer isso durante 1 minutinho, 1 minuto e meio, já vai ser game changer na sua situação de estresse. Terceiro, visualização positiva. Quando você passa por uma situação de estresse, se você fechar os olhos e você começar a visualizar, se enxergar numa outra situação onde você está sempre relaxado, eu gosto, por exemplo, de me enxergar na praia. Eu amo estar naquele momento onde eu chego na praia, eu olho para o mar, eu vejo as ondas, eu ouço o barulho das ondas, eu sinto o calor do sol na minha pele, até o cheiro do protetor solar me remete muito à praia. Então, você conseguir se visualizar e colocar todas essas submodalidades na sua experiência de visualização vai fazer com que você consiga se colocar ainda mais naquela situação e se desvincular do estresse. Visualização positiva funciona muito bem. Alongamento funciona muito bem. A quarta dica é se alongar. Eu comentei que o estresse ele traz tensão muscular. Então você conseguir liberar essa tensão muscular, principalmente do pescoço, que faz com que você tenha ali dores de cabeça, enxaqueca, vai ser muito bom. Então você se esticar, se alongar, colocar os braços para trás, mexer o pescoço, girar para um lado e para o outro, todos esses movimentos são movimentos que vão fazer com que você libere tensão muscular e vai te ajudar a desestressar. Dê um breve passeio. Passear também funciona. Você está no trabalho, você está em qualquer situação onde você passou por um estresse, vai dar uma volta. Nessa volta, você pode acabar encontrando alguém que você gosta de conversar, vai sair para tomar uma água, você encontra alguém ali na copa, no corredor para você trocar uma ideia. Isso vai te ajudar a desestressar também. Talvez você já até faça isso inconscientemente, mas saiba que funciona muito bem. Vai te ajudar a dar umas risadas, porque rir também ajuda muito. Vai te fazer prestar atenção em outros assuntos, pensar em outras coisas que vão te desestressar. Então, dar uma volta, passear, mudar o ambiente que você está, principalmente, é algo que vai ajudar e muito. E por último, a dica que funciona muito bem para mim é música. Ondas sonoras são maravilhosas para mexer com o corpo em vários sentidos. Tem alguns conteúdos que a gente vai se aprofundar mais no poder das ondas sonoras, mas ouvir aquela música relaxante é algo que realmente ajuda a diminuir o estresse. E a dica máxima agora é: faça um empilhamento dessas técnicas. É muito comum a gente falar em PNL sobre empilhamento, e nesse caso, empilhamento de combatentes de estresse é algo que vai te ajudar demais. Você, por exemplo, se alongar, né? Você passou por uma situação muito estressante, você se alongar enquanto você se imagina, se visualiza em uma outra situação ali, enquanto você respira de maneira mais consciente, de maneira mais profunda, tudo isso combinado, ó, já deu até uma acalmada aqui. Você vê até que a minha energia deu uma diminuída. Vou precisar dar um break aqui para a gente poder voltar com a energia máxima para finalizar o vídeo. E essas ferramentas de alívio imediato do estresse são maravilhosas. O empilhamento delas ainda melhor. Comenta aí, diz aí quais são as técnicas que você utiliza para diminuir o estresse. Tem alguma aqui que eu não falei, que você costuma utilizar e que funciona bem para você? Às vezes essa sua técnica pode ser a técnica ideal para outras pessoas que estão aqui também. Compartilha com a gente. Mas as técnicas de alívio imediato de estresse, elas não são capazes de curar um estresse crônico, elas não são capazes de curar um estresse traumático recorrente. Elas são ferramentas para te dar alívio, são ferramentas para te ajudar a sair dos momentos de estresse de maneira mais rápida. Mas para que o estresse passe a ser menos recorrente na sua vida, você precisa
trabalhar com as ferramentas de longo prazo. As ferramentas para diminuição e regulação do estresse no longo prazo. A gente já falou sobre algumas delas e, mais uma vez, não vou ficar me repetindo. Eu vou falar me aprofundar só naquelas que a gente ainda não conversou. A primeira que eu coloquei aqui é: faça exercícios regularmente. Já falei sobre todos os benefícios dele, não vou ficar me alongando. Pratique exercícios físicos, ele deixa o corpo liberar essa endorfina maravilhosa que ele pode produzir, que tenho certeza que vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida. Confie em mim, pratique todos os dias, pelo menos 20 minutos de algum exercício físico para que o seu corpo comece a liberar essa endorfina. Ele vai impactar de tantas maneiras e uma delas é no sono, que é a segunda coisa que eu coloquei aqui também. Ter uma noite de sono saudável, ter uma noite de sono no tempo suficiente é fundamental. Existe um destravador aqui na plataforma onde eu me aprofundo bastante no tema sono, maneiras para você ter uma higiene de sono, né? Tudo que você precisa fazer antes de dormir para que seu sono seja ainda melhor, o que você pode fazer logo quando você acorda para ter um sono melhor. Não perca esse conteúdo se você está tendo dificuldades para dormir. Eu reforço essa mensagem porque o sono é também muito importante. O terceiro que eu coloquei aqui, tem uma alimentação balanceada. A gente já falou sobre isso também. Alimentos nutritivos. Evite alimentos processados, evite açúcar, evite cafeína em excesso. Coma alimentos primários, alimentos que sejam nutritivos e que vão fornecer todas as vitaminas, todos os nutrientes que o seu corpo precisa para poder lidar com o estresse, para poder te ajudar a regular o estresse na sua vida. E a gente entra no quarto, que não foi falado até então, mas que é fundamental, que é a meditação. Meditar hoje não é mais uma questão de religião, de crença, dogma, não. Meditação é comprovadamente um exercício tão importante quanto fazer o exercício físico. Eu faço todos os dias, de manhã 20 minutos, à noite 20 minutos. Tem um destravador aqui na plataforma específico para meditação também, que eu recomendo que você assista. Se você já é um praticante, parabéns. O destravador, caso você queira assistir, só vai te reforçar ainda mais o poder e a importância da meditação. Pode te ajudar a encontrar outros tipos de meditação que você possa gostar também. Mas se você não medita, eu te digo aqui e agora, você precisa meditar. Comece a encaixar na sua vida porque vai fazer toda a diferença. E nesse destravador de meditação, você vai aprender a fazer isso. Não abra mão. A meditação, ela controla os níveis de hormônio como o cortisol, que é o hormônio que é liberado no corpo quando você está em estado de estresse. Controla os seus níveis de dopamina, de serotonina. Ele controla os seus níveis de adrenalina, de epinefrina. A meditação faz com que tenha um aumento da circulação no seu córtex pré-frontal, que faz com que você tenha mais motivação para fazer para cumprir com os seus objetivos, suas tarefas. Ela pode te ajudar a trabalhar o estresse traumático. Muitos psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, psicoterapeutas que trabalham com a meditação e trabalham com a hipnose, que tem uma relação direta com a meditação, eles utilizam técnicas meditativas para ajudar a curar traumas. Então, meditação é realmente algo maravilhoso e fundamental. Pratique. O que também não falei, que é fundamental, é a limitação de estressores de maneira consciente. Eu tenho aqui um exemplo da minha vida para você, que você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Eu fui por muito tempo atleta de luta e por isso eu gosto muito do esporte. Eu gosto de praticar, eu gosto de assistir. E nas minhas redes sociais eu tinha o costume de seguir várias páginas de luta. Seja qual for a luta, um UFC, uma luta específica como karatê, um jiu-jitsu, judô. E eu percebi que, por mais que seja um esporte que eu gosto, que eu pratico, é algo que quando eu assisto, quando eu estou ali vendo um vídeo, eu me coloco automaticamente no lugar da pessoa que está ali praticando e isso faz com que meu nível de estresse suba demais. Porque eu sei que quando você vai lutar, você precisa estar com o seu corpo preparado para isso. Então, quando eu me coloco no lugar da pessoa que está ali, isso aumenta demais o meu estresse. E eu não posso ficar tendo esse aumento de estresse na minha vida à toa, já que eu já tenho esse estresse quando eu estou de fato ali praticando. Então, eu aboli da minha vida. Eu parei de seguir todas as páginas, não fico vendo mais vídeo, não fico vendo mais acompanhando esse tipo de conteúdo, principalmente no dia a dia, para justamente não ficar trazendo essa sensação de estresse, trazendo esses estressores para minha vida. A minha mulher, por exemplo, a Carol, ela não pode assistir filmes, séries de perseguição policial, né, de
detetives, onde mostram aqueles casos de pessoas que foram raptadas, sequestradas, que sofrem diversos tipos de violência, porque ela se coloca no lugar das vítimas. É algo terrível, é uma sensação horrível. Então ela não assiste. Ela sabe que faz mal pra ela e ela evita. Na verdade, ela é muito raro. Acho que a gente assistiu nos nossos 2 anos juntos, por enquanto, se ela assistiu 1 ou 2 filmes comigo assim, foi demais. Então conheça quais são os seus estressores. Pare para pensar quais são as páginas que você segue, as situações que você pode conscientemente fugir para que você não fique tendo situações de estresse na sua vida. Fazer terapia ou ter algum aconselhamento, ter alguém com quem conversar, com quem você possa se abrir, falar das suas experiências, ter opiniões terceiras, opiniões que agregam de fato, é algo que ajuda muito no combate ao estresse. Então, se você hoje não tem uma pessoa com quem você possa conversar, conversa comigo. De verdade, me manda uma mensagem nas redes sociais, eu vou te responder, vou te mandar um áudio, vou te mandar uma mensagem para a gente poder conversar, porque eu quero te ajudar a destravar essa situação. Se você é uma pessoa que tem estado muito estressado e você sente que isso vai te ajudar, pode contar comigo. E se você é um destravado ou uma destravada que está querendo se colocar no mundo para ajudar, que eu espero muito, porque essa comunidade que a gente está construindo aqui junto é para fazer a diferença na sua vida e com essa diferença na sua vida, a diferença no mundo. A gente está aqui para fazer do mundo um lugar melhor. Essa é a nossa missão como Destrave. E se você está aqui hoje, se você está aqui comigo, eu gostaria muito de contar com você também para ajudar outros destravados e destravadas a conseguirem destravar a vida. E se se ouvir, conversar com alguém for a única coisa que precisa ser feita para ajudar alguém, você tem todo o poder de mudar o mundo, mesmo que seja o mundo de uma só pessoa. Estabelecer uma rotina diária também é algo que ajuda demais. Você ter a previsibilidade, você ter um agendamento, você conseguir cumprir com os seus combinados, seus objetivos, seus prazos, é algo que ajuda a controlar o estresse, porque aí você não fica se atrasando, você não fica sendo cobrado por outras pessoas, você consegue ser o protagonista, o dominante na sua própria história, no seu próprio tempo. E para finalizar, parte criativa, parte de ócio criativo, parte de hobbies, toda essa parte de lazer e prazer, ela é fundamental também. Então, se você gosta de pintar, pinte. Se você gosta de praticar esporte, pratique. Priorize ter isso na sua vida, principalmente se você está vivendo um momento de estresse. Não abra mão da sua academia, do seu futebol, do seu balé, do seu jazz. Não abra mão da sua dança. Minha mãe, por exemplo, ama fazer dança de salão. Ela está um tempo sem fazer e a gente está conversando no dia de hoje, no dia 21 de setembro de 2023, daqui a 8 dias é aniversário dela. Minha mãe, ela está se comprometendo a voltar a fazer aula de dança, que é algo maravilhoso para a vida dela. Beijo para você, mãe, quando estiver vendo esse vídeo aqui, porque realmente é algo que faz toda a diferença na vida dela. É realmente o exercício que ela mais ama fazer e ela vai voltar a fazer e tenho certeza que vai ajudar muito ali no controle de estresse dela. Então, vá atrás dos seus hobbies, vá atrás dos seus exercícios, vá atrás do que você gosta de fazer para se desestressar. E diz aqui pra gente, compartilha aqui com a gente quais são as práticas, os exercícios que você gosta de fazer e que você até mesmo possa recomendar para os outros destravados e destravadas aqui na plataforma para praticarem. O que você costuma fazer para liberar o seu estresse no longo prazo, né? Uma rotina que você tem aí para liberar o estresse de longo prazo, que você realmente percebe que te ajuda demais. Eu falei aqui da luta que eu pratico, eu falei da academia que eu faço todos os dias da semana, pelo menos de final de semana. Eu sempre jogo futebol, jogo beach tênis com a minha mulher, jogo vôlei, basquete. Sempre que tem algum esporte que eu posso praticar, eu tô dentro. Então essa é uma maneira muito forte que eu tenho para liberar o estresse. E você? O que você costuma fazer? E a gente parte então para o último módulo. O 8º módulo foi aquele que a gente combinou, que eu te diria qual é a minha síntese, a minha recomendação do que fazer daqui em diante com tudo isso que eu te passei. Já foram várias ferramentas práticas que eu te dei, já foram várias coisas que você provavelmente aprendeu que você não sabia, várias técnicas, vários nomes novos, uma infinidade de coisas que você aprendeu aqui. Mas esse 8º módulo eu não podia deixar de fazer para você, que é, de fato, a minha mensagem sobre isso. Então, se você está meio cansado, está meio cansada, foi muita informação passada, está com a mente ali pulsando, dá um break, dá uma pausa, vai lá fazer o seu xixi, vai lá tomar um chá, uma água, dá uma acalmada na mente, depois você volta aqui e senta de novo para a gente finalizar esse papo, porque é uma mensagem que eu quero passar do fundo do meu coração. Tudo que eu disse até aqui foi baseado em estudo científico. Tudo que eu trouxe aqui para você foram dezenas de horas estudando
uma vida, na verdade, me aprofundando nesse tema. Mas para fazer esse conteúdo foram algumas dezenas de horas que eu compilei, eu deixei tudo mastigadinho num vídeo de 40, 50 minutos aqui que vai dar o total desse vídeo para você conseguir destravar a sua invencibilidade ao estresse. Isso tudo é comprovado cientificamente que funciona. E eu quero que você saia desse destravador com a cabeça no lugar, ciente de quão nocivo o estresse é na vida. E que você saia daqui realmente determinada a acabar com o estresse em excesso na sua vida. Com o estresse sob total domínio, que você tenha a capacidade de equilibrar o estresse na sua vida, equilibrar a recorrência e a periodicidade, ao tempo de duração do estresse na sua vida. O primeiro passo já foi dado. O primeiro passo é o mais importante, que é querer. E se você está aqui agora, está até agora me acompanhando, é porque você quer. Isso já está óbvio, já está claro para mim. Parabéns por isso. E esse é realmente o passo mais importante. Porque graças a esse seu interesse, essa vontade de trabalhar isso na sua vida, você já teve o despertar da consciência, que é a primeira parte da metodologia Destrave. A segunda parte é trabalhar. Agora que você já começou o processo, que você já absorveu muito conteúdo, já sabe o que fazer, comece a praticar. Trabalhe isso na sua vida. No dia a dia, encontre as situações estressoras, encontre os indícios de estresse que você está tendo, preste atenção no seu corpo, nas respostas que o seu corpo está dando, nas mensagens que o seu corpo está te passando. Encontre cada uma delas para você aprender a regular e dominar o estresse na sua vida. A partir do momento que você estiver trabalhando isso constantemente, você estiver consciente sobre cada uma das situações estressoras na sua vida, você vai conseguir transformar isso num hábito na sua vida. Quando você tiver o hábito de prestar atenção nas situações estressoras e criar um plano de ação para cada uma delas, você já está no caminho da evolução. Comece a validar, então, a prestar atenção conscientemente em todas as situações estressoras e perceber se para cada uma delas você já tem criado ali um plano de ação para poder lidar da melhor maneira, para aprender a dominar o estresse que cada uma das situações traz na sua vida. Tendo um plano claro para cada uma, você já está no passo da evolução, que é o último passo da metodologia Destrave. É a metodologia Destrave sendo aplicada para destravar a invencibilidade ao estresse na sua vida. E esse processo é contínuo. O estresse não é algo que você nunca mais vai sentir, não é algo que você não quer nunca mais sentir. Você já deve ter percebido isso. O estresse é importante, é fundamental. A questão aqui é que a partir do momento que você tem consciência, você começa a criar o hábito e domina a maestria de criar planos de ação para os estresses que vão surgir na sua vida, você está garantindo uma vida muito mais saudável, muito mais leve, você está aumentando drasticamente o seu tempo de vida, o tempo de vida das pessoas ao seu redor que você, com o seu estresse, causava estresse. Você pode usar os seus aprendizados, você mostrar a nova pessoa que você se torna a partir de hoje, a partir de agora, com essa revolução que você vai fazer na tua vida, com tudo isso que você aprendeu e vai começar a praticar. Você vai mostrar para as pessoas que você pode, se você pode, todo mundo pode também. Você vai fazer do seu ciclo de amizade, de relacionamentos, no seu trabalho, um ambiente muito melhor. Ensinar essas pessoas a destravarem também o estresse na vida delas. Seja o epicentro de evolução e mudança no seu ambiente. Vale lembrar, para a gente encerrar nosso papo de hoje, que antigamente as situações estressoras eram outras. Há milhares de anos atrás, a gente precisava do estresse como uma resposta a uma situação de perigo, uma situação de luta ou fuga. Hoje, as situações são diferentes. Hoje a gente está falando de estresse, muitas vezes externos, que a gente absorve e ativa, mas também sobre o estresse interno. E minha última mensagem, a última coisa que eu quero passar para você aqui é nesse ponto do estresse interno. É aquele estresse que a gente cria para a gente mesmo. É aquele estresse que a gente cria por excesso de cobrança, de autocobrança, pela falta de tolerância consigo mesmo e com o terceiro, pelo medo, pelo excesso de perfeccionismo, é você querer ser perfeito em todas as situações, pela culpa. Então, para finalizar, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. Você pode errar. Eu erro o tempo inteiro. Eu erro todos os dias. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ser perfeita. A perfeição não existe. Eu nunca conheci ninguém que fosse perfeito, eu nunca vou conhecer. Não queira ser perfeito. Não deixe a perfeição atrapalhar a fluidez da sua vida.
Mas não se engane, você deve sim se cobrar, mas em equilíbrio. Você deve perceber que errou, achar onde errou, mas você nunca pode achar que você é um erro. Você deve, antes de mais nada, ser compreensível com você mesmo, com você mesma. Você deve praticar a autocompreensão, a autotolerância. Entender que você está num processo de evolução, que você está num processo de aprendizado, que cada dia que passa, cada segundo que passa, cada instante que passa é uma evolução, um novo eu que você está construindo. E tendo essa compreensão, essa autotolerância, vai fazer com que você possa transbordar isso para as pessoas ao seu redor. E assim se tornar uma pessoa mais compreensiva e mais tolerante. E você vai sentir medo. O medo rodeia a gente o tempo inteiro. Todas as pessoas. Não existem pessoas que não sentem medo. A diferença é que algumas pessoas sentem o medo e travam. Outras pessoas aprenderam a lidar com o medo no seu dia a dia. Fizeram do medo, da capacidade de superar os medos, um hábito. Minha mulher costuma dizer que nas cavernas mais escuras é que estão os tesouros mais valiosos. Descubra quais são suas cavernas e tenha coragem, a um primeiro passo, um impulso de vencer o seu medo e entrar nessa caverna que você com certeza vai encontrar tesouros maravilhosos. É isso. Obrigado pelo seu tempo, pela dedicação que você teve. Parabéns por ter chegado até o final desse Destravador, por ter dedicado, investido o seu tempo para aprender, para absorver conhecimento e conteúdo. Eu te garanto que esse conteúdo vai ser capaz de fazer uma revolução na sua vida, que você praticando tudo que aprendeu aqui hoje vai ajudar você a ter uma vida ainda de mais sucesso. E eu adoraria que você comentasse o que você achou desse conteúdo. Adoraria receber um feedback seu. Fique à vontade para colocar um comentário aqui com a sua resposta. Então é isso. Coloque em prática tudo isso que você aprendeu hoje e destrave mais esse potencial em você.